Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso episódio do Eldcast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conectividade LoRaWAN com o nosso colaborador Pedro Bertoletti, do Departamento de Computação Embarcada. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, e você? Bem também. Então, Pedro, para a gente começar a nossa conversa hoje, você poderia dar um resumo sobre o que é conectividade LoRaWAN e qual é o nosso cenário brasileiro a respeito dessa tecnologia? Sim, claro. A conectividade LoRaWAN ela é feita para conectar dispositivos que geram poucos dados e precisam enviar poucas mensagens ao dia. Exemplo, sensores de temperatura, alarmes, sensores de umidade do ar, sensores de qualidade do ar, ou seja, dispositivos que enviam dados pequenos de poucos bytes de tamanho, poucas vezes ao dia e que ficam a uma distância muito grande entre a estação radiobase e eles, ou seja, na ordem de 10 km ou mais, dependendo da situação. Então o LoRaWAN serve para esse tipo de aplicação normalmente. Existem aplicações também de manutenção preventiva, né, de veículos, de maquinário também, que tem um sistema embarcado que fica monitorando algumas variáveis, algumas métricas, e com o uso de inteligência embarcada também, inteligência artificial embarcada, é possível se resumir a operação em tem um problema, não tem um problema, e esse dado é enviado via LoRaWAN quando há um problema ou periodicamente para você ter um status de como isso foi feito. Então o LoRaWAN é destinado a essas comunicações, digamos assim, menos volumosas e menos frequentes. E o cenário brasileiro, né, foi a sua segunda pergunta, hoje nós temos aproximadamente 51% do território brasileiro coberto por LoRaWAN oficialmente. Embora pareça uma porcentagem não tão grande, ela está concentrada justamente nas zonas industriais e nas zonas comerciais que demandam mais conectividade e internet nas coisas no Brasil. Então é uma cobertura inteligente, uma cobertura onde realmente se precisa nesse momento. Então, por exemplo, o eixo Rio-São Paulo é bastante coberto, a zona metropolitana de São Paulo é bastante coberta, a região de Minas, onde tem bastante desenvolvimento de tecnologia, Santa Rita, Sapucaí e tudo mais, é bastante coberta. Então, Campinas também, devido ao ecossistema de tecnologia que nós temos aqui, é bastante coberta. Então, é uma cobertura bastante inteligente, ela está onde deveria estar, né? E hoje o cenário é esse, né? Temos 4 distribuidores oficiais no Brasil, que é de onde a gente pode comprar conectividade, LoRaWAN de fato. E esses distribuidores todos fornecem a conectividade que é mantida pela infraestrutura de uma empresa chamada American Tower, que cuida da infraestrutura no Brasil na rede pública. Então, se você quiser hoje comprar conectividade, você fala com o distribuidor, negocia um pacote de conectividades e isso é feito em âmbito nacional. Que legal. E qual que é a diferença entre a conectividade LoRa e LoRaWAN? Excelente pergunta. O LoRa é uma tecnologia de rádio, de comunicação sem fio. O LoRa é um acrônimo para Long Range. Então a gente está falando de uma comunicação que atinge quilômetros de distância, ponto a ponto, se for feito ponto a ponto. E quando eu falo quilômetros, na ordem de 10 quilômetros ou mais. Recentemente foi feito um teste que passou-se de 800 quilômetros em algumas situações. Um teste na Europa, entre Portugal e algum outro local, não me recordo exatamente, mas foi o recorde mundial até o momento. Legal. E essa tecnologia ela carrega algumas características muito importantes para a comunicação sem fio, como a baixa imunidade a ruídos, jammers, né, que é a interferência intencional ou não no sinal, um longo alcance, como eu já disse, e uma velocidade mais baixa, porém o alcance mais longo. Então, essa é a relação de compromisso. A velocidade fica baixa, porém o alcance fica longo. E essa tecnologia de radiofrequência é comunicação sem fio. Então ela não contém a parte de endereçamento, conflito de pacotes e tudo mais que uma rede propriamente dita usa. Para avançar nesse aspecto, foi criado o LoRaWAN, que é o LoRa Wide Area Network, LoRaWAN. Então é uma rede de grande alcance que usa todas as características de rádio do LoRa,
que é baixo consumo, alto alcance e tudo mais, só que estruturando a rede em si. Então ela dá nomes aos dispositivos, endereços, ele permite um load balance entre balanceamento de carga entre os servidores que envolve a comunicação, contém servidores de autenticação, enfim, toda a infraestrutura para a rede funcionar de forma segura e confiável. Então, a gente costuma dizer assim, o LoRaWAN é como se fosse todo o carro menos as rodas. Já o LoRa é as rodas. Então a roda vai para onde você quiser, mas o LoRaWAN orienta para onde ele vai. Ah, legal. O LoRaWAN usa o LoRa como uma camada física de comunicação. Ah, entendi. E para quais tipos de projetos e soluções que a gente pode ter com essa conectividade? Essencialmente, todo projeto que envolva um fluxo pequeno de dados e uma frequência pequena de envio de dados, né? Como exemplos, na cidade de São Paulo, por exemplo, é comum a gente andando na rua e ver aqueles monitores de qualidade do ar. Às vezes ele mostra a hora também, fica variando, né, temperatura. Então aqueles dados ali que são dados de temperatura, umidade do ar muitas vezes e a qualidade, boa, média, ruim, isso pode ser enviado uma vez ao dia, por exemplo, para uma central, e isso pode ser feito com LoRaWAN, porque são poucos dados pouco volumosos, né? E pouco frequentes. Inclusive, o LoRaWAN se aplica também em projetos onde tem uma inteligência artificial embarcada muito forte. Por exemplo, imagina um equipamento que analisa vibrações de máquina. Então ele, com base na vibração de máquina, ele diz a máquina está boa, está ruim, ou vai quebrar daqui tanto tempo. Esse tipo de análise preditiva, né? Às vezes corretiva também. Então o equipamento está o tempo todo lendo uma gama gigante de sensores, e o que ele faz é condensar isso, essa análise, falar assim, e enviar simplesmente um dado pequeno que é: estou ok, vou quebrar, ou estou quebrado, ou algo nessa linha. Então, esse tipo de abordagem chama-se Edge Computing, né? E se encaixa muito bem com o LoRa, porque todo o sistema embarcado fica ali trabalhando com uma imensidão de dados e simplesmente retorna de vez em quando, ou quando necessário, uma informação pontual sobre o status da operação. Entendi. E existe hoje também essa novidade, né? O fabricante Volvo, por exemplo, na Europa, na França, mais precisamente, está usando o LoRaWAN como rede para manutenção preventiva dos seus veículos. Então fica um sistema embarcado dentro do veículo monitorando tudo, motor, monitorando o perfil de condução e um monte de coisa, e quando algo está errado ou quando uma manutenção deve ser feita, algo assim, ele envia um aviso por LoRaWAN e resolve o problema. Então ele faz ele usa dessa característica de enviar poucos dados, ter longo alcance, alta imunidade à interferência, né? E tudo mais do LoRa, que é o rádio, para estruturar toda essa comunicação de uma forma bem interessante. E muitas vezes mais barata que outras alternativas, como o 5G, por exemplo, para esse tipo de aplicação, que ficaria bastante caro. O LoRaWAN já reduz o preço. E agora só uma dúvida mesmo. Então, essa tecnologia, tanto do LoRaWAN, eles não se excluem. Dentro de um projeto, você pode usar as duas soluções. Sim. O LoRaWAN sempre faz uso do LoRa. É como se fosse um conjunto, subconjunto e subconjunto. Então, o LoRaWAN, ele engloba LoRa. E, inclusive, alguns módulos LoRaWAN permitem a aplicação como um LoRa puro, LoRa simples, excluindo o LoRaWAN em alguns casos específicos. Eu vi uma aplicação muito boa usando só o LoRa em equipamentos que são LoRaWAN, que é uma companhia do Brasil de rastreamento, que quando um caminhão, no caso, é roubado, ela pode, utilizando o LoRa, criar uma rede própria, uma comunicação própria e se comunicar com caminhões em volta, de forma ponto a ponto, né? Ou em forma estrela, para avisar que algo está errado. Uau. Quando ele nem tem comunicação LoRaWAN. Então ele cria uma sub-rede ali utilizando só as características do LoRa. Que legal. Então uma não exclui a outra, você está correta, e pode acontecer de usar os dois dependendo da situação. Entendi. Legal. E quais são os desafios, então, da área de embarcados? Bom, o maior deles é justamente essa parte de resumir os dados. Então, para usar LoRaWAN, obrigatoriamente
tem-se que resumir a operação, processar os dados e gerar um status pequeno, um dado pequeno. Não é aquele tipo de operação que, por exemplo, vai monitorar a temperatura, envia N temperaturas em um minuto. Você tem que enviar somente um resumo, por exemplo, máxima, mínima e a média. Então, o sistema embarcado, um grande desafio dele é justamente processar esses dados, pré-processar esses dados, usar ou não inteligência artificial para isso e chegar num status comum, que é um dado pequeno e pouco frequente para enviar. Hoje, felizmente, nós possuímos sistemas embarcados com poder de processamento bastante relevante. Então, comparando ao cenário de uns anos atrás, aí a gente está perto, dependendo da situação, perto de um computador ali no campo de fato e uma plaquinha, um sistema eletrônico pequeno, né? Então, ali dentro está rodando uma série de análises, uma série de processos que vão ler muitos sensores, muitas coisas em volta e retornar somente um status. Então, esse é o desafio, fazer o Edge Computing, que é justamente isso, e de forma que a comunicação seja pouco frequente, pouco volumosa e o dispositivo embarcado que trabalhe em campo para gerenciar todos esses dados e gerar esses status. Então, isso inclusive acaba sendo um desafio na área de embarcados, mas um ganho na parte de nuvem, porque a parte de nuvem cobra-se por mensagem, cobra-se por tempo de processamento, tempo de uso. Como isso está sendo feito no sistema embarcado em campo, muito dinheiro é poupado na parte de nuvem, que não é um recurso barato. Então, todos ganham nessa cadeia de dados. Poxa, que legal. Então, Pedro, você como nosso colaborador e expert no assunto, a gente ficou sabendo que você escreveu um livro sobre conectividade LoRaWAN. Você gostaria de compartilhar e falar também o que as pessoas podem encontrar no seu livro? Claro. Vou mostrar a capa dele para vocês. Claro. Essa é a capa dele, né? O livro chama-se Conectividade LoRaWAN, Fundamentos e Prática. E ele, no momento, né, encontra-se disponível para compra e tudo mais. E o que ele faz, né? Ele vai desde os fundamentos do LoRaWAN, a diferença entre LoRa e LoRaWAN, os primeiros tópicos, e explicando o que é essa tecnologia, o que é essa rede de comunicações, passa pelo panorama comercial, que é como se compra conectividade LoRaWAN no Brasil, com quem você deve comprar, normalmente como isso é negociado. Isso é algo bastante importante para quem está entrando nesse mercado. É destrinchado realmente o protocolo LoRaWAN do ponto de vista do dispositivo em campo, então todas as parametrizações envolvidas, todas as configurações, pontos de atenção que vieram da minha experiência de uso e trabalho, falam, por aqui dá certo, por aqui nem tanto, um feedback de anos de experiência, né, em um livro. E, por fim, o livro entra em alguns projetos práticos de dispositivos em campo, incluindo um com Linux embarcado, usando o LoRaWAN, justamente nessa linha de Edge Computing. Então, mostra como fazer algo nessa linha. Então, é um livro bastante completo para quem quer conhecer o que é LoRaWAN e quer ver na prática como isso funciona. E nele eu abordo também, com esse viés de tentar ser o mais prático possível, né? Eu abordo nele alguns módulos LoRaWAN vendidos no mercado nacional, com bom preço e que já tem a Anatel, já tem as homologações que precisam, justamente para quem for fazer um projeto ter uma referência sólida de que módulo vai usar e, no caso da comercialização do acesso à conectividade LoRaWAN para quem pesquisar, enfim, é um livro bastante completo para quem quer se inserir nesse mercado do LoRaWAN. Legal. Então, Pedro, muito obrigado por ter compartilhado todo esse conhecimento muito rico aqui com a gente, por ter aceito vir conversar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pela oportunidade. Imagina. E, pessoal, vocês podem ver mais informações aqui embaixo, vocês vão ter acesso ao link para terem acesso ao livro do Pedro e também a respeito de como o Eldorado pode prestar consultoria sobre conectividade LoRaWAN para todos vocês. Então, obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau!